Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Connect e neste vídeo nós estamos rodando o Debian e vamos instalar nele o Apache, o PHP e o MySQL, na verdade o MariaDB, que é um fork do MySQL, e com isso nós vamos formar um pacote de programas conhecido como pilha LAMP. No meu caso, eu estou utilizando diretamente a interface gráfica do Debian, que pode variar aí conforme a sua instalação, conforme a sua opção gráfica, mas isso não vai ser um empecilho. Basicamente, nós vamos usar o terminal e o navegador de internet, que no caso seria o Firefox. O mesmo procedimento também pode ser feito em uma máquina que você esteja conectado remotamente. Para isso, você pode fazer a conexão SSH para executar os comandos. Tem vídeo aí no canal mostrando como fazer essa conexão via SSH. E se você tiver remoto, vai ter uma leve diferença, mas eu vou informar essa diferença conforme os processos forem sendo executados. Então eu vou começar aqui abrindo o terminal. Eu estou logado por padrão com o meu usuário ativo na interface gráfica, então tá conecto @debian-srv web. Então eu vou executar o comando su espaço traço enter para que eu possa logar como root. E agora eu estou logado com o usuário root e não preciso ficar executando o sudo, mesmo porque o Debian, por padrão, o primeiro usuário que nós criamos na instalação não está na lista de sudoers, então seria uma coisa a mais para configurar, no momento não vem ao caso. Por isso nós vamos utilizar o usuário root. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser executar o comando apt espaço update para atualizar a lista de repositórios. E se vocês estiverem executando a partir de um Debian, Linux Mint, Ubuntu, qualquer distribuição baseada no Ubuntu ou outra distribuição baseada no Debian, todos os comandos que eu executar aqui, vocês podem colocar o sudo. Então o primeiro aplicativo que nós vamos instalar é o Apache, que é um servidor web. Para resumir, um servidor web é um programa que responde para você quando você solicita uma página na internet. Então quando a gente abre o navegador e solicitamos uma página aqui, por exemplo, www.conecto.com.br. Quando eu faço essa solicitação, um servidor web é quem vai entregar para mim o site. É claro que tem outras coisas no meio do caminho, tem DNS, rotas, etc. Mas para simplificar, isso é um servidor web. É um servidor que processa a minha solicitação de uma página na internet, uma página em um servidor, e ele retorna a página solicitada. Eu vou fechar aqui a página, foi algo rápido só para exemplo. Então vamos instalar o nosso Apache. Eu vou executar aqui o comando apt install apache 2 espaço traço y. Esse traço y é para que o programa apt não pergunte se nós queremos ou não fazer a instalação. Ele já basicamente já informa que sim, eu quero fazer a instalação sem perguntar. O processo já terminou, vou abrir o navegador novamente. E aqui é que pode ter uma pequena diferença caso você utilize um servidor remoto, uma outra máquina para fazer a instalação ao invés da máquina local, que é o que eu estou fazendo aqui. Para a máquina local, eu vou solicitar um endereço conhecido como localhost. E dessa forma, o navegador sabe que eu quero fazer uma solicitação para minha própria máquina, ou seja, no endereço 127.0.0.1. Olha só. Colocando 127.0.0.1 ou localhost, eu tenho a mesma página de resposta. Como eu acabei de fazer a instalação do Apache, ele vem com a página padrão. Se você estiver executando em outra máquina, eu vou pegar um endereço IP aqui, por exemplo, IP A. O endereço da minha máquina é 192.168.0.153, que é da minha segunda interface de rede, ENP0S3, e não a primeira interface, que seria LO, que é justamente o loopback. Olha só aqui o endereço 127.0.0.1, que é o endereço que eu coloquei aqui. Então o endereço da placa de rede física que existe realmente, se ela tiver um endereço IP atribuído, vai ser algo como esse endereço aqui. Então se você estiver conectado em uma máquina remota, o que você vai fazer é justamente colocar o endereço IP da máquina remota que você está fazendo a instalação do Apache. No meu caso seria 192.168.0.153. E olha só, dessa forma, como eu estou apontando para a minha própria máquina, mesmo que não esteja usando o localhost ou 127.0.0.1, eu tenho a resposta da página do Debian. Beleza, o meu servidor web, o meu Apache já está em execução, já está rodando, mas pode ser que no caso de vocês essa página não reconheça mesmo sem nenhum problema na instalação. Então a gente pode verificar o status do serviço. Eu vou executar aqui o comando service apache 2 status.
e aí eu tenho uma resposta do serviço ativo e rodando. Se ele não estiver ativo e rodando em execução, pode ser executado o seguinte comando: service espaço apache 2 espaço start. Ou se o serviço já estiver em execução e você quiser reiniciar, que é uma coisa que nós fazemos sempre que nós fazemos uma alteração no arquivo de configuração do programa, nós precisamos colocar o parâmetro restart. Dessa forma, ele vai reiniciar o serviço e eu posso colocar o status novamente para verificar se ele está em execução ou não e se existe alguma mensagem de erro. Eu vou sair aqui da verificação de status, então agora nós vamos fazer a instalação do MariaDB. Eu vou executar aqui o comando apt install mariadb-server e também vou instalar o client para que a gente possa utilizar essa máquina para fazer a conexão. Então eu vou colocar aqui mariadb-client -y para a gente já confirmar que queremos instalar, para o aplicativo não fazer nenhuma pergunta. Finalizada a instalação, nós vamos verificar o status do serviço do MariaDB. É o mesmo comando para verificação do Apache, só que nós vamos mudar o nome do aplicativo. Então ficaria service mariadb espaço status ativo e rodando, e eu consigo executar comandos dentro do MariaDB. Eu vou apertar a letra Q para sair do status. E agora, para fazer uma configuração básica no MariaDB, nós vamos executar o seguinte comando: MySQL. Por mais que seja o MariaDB, o script de configuração básica ele não foi alterado, por isso que continua utilizando MySQL. Underline secure underline installation. Ele traz algumas informações, podem ver que ele até colocou aqui MariaDB, mesmo que o nome do script seja MySQL. Ele pede a senha do usuário root do MySQL. Como nós não configuramos uma senha ainda, nós vamos simplesmente apertar o Enter. Ele pergunta se nós desejamos alterar para autenticação via Unix Socket. Eu vou colocar Y, yes, e pergunta se eu quero alterar a senha do root. Vou colocar Y, eu vou definir a nova senha do usuário root para o MariaDB. Essa senha não vai alterar a senha do usuário root do computador, é somente do MariaDB. Você pode colocar uma senha diferente que não vai afetar o seu acesso ao computador via SSH ou na tela de login diretamente no computador. Ele pede para a gente confirmar a senha. E agora ele pergunta se nós desejamos remover usuários anônimos. Eu vou colocar sim, para manter seguro. E na sequência ele pergunta se nós desejamos desabilitar o login do root remoto. Isso aí pode depender do caso de vocês. Se você estiver usando uma máquina remota, for uma máquina somente para ambiente de testes, você pode colocar não. Como eu estou usando a máquina local, eu vou colocar sim porque não vai afetar para mim no caso. Isso vai afetar somente uma conexão remota diretamente no banco de dados, diretamente com o usuário root. Se você faz a conexão via SSH na máquina remota e lá dentro da máquina remota você executa o MySQL client para ir conectar no MySQL local da máquina remota, isso não vai afetar se você colocar o sim aqui. Pode ter parecido meio confusa a explicação agora, mas logo a gente vai entender. Então eu vou colocar yes, sim, eu quero desabilitar o login do root remoto. E ele pergunta também se eu quero remover uma base de dados de teste e o acesso a ela. Vou colocar sim, yes. E o programa pergunta se eu quero recarregar a tabela de privilégios agora. Y. Pronto, ele já encerrou a configuração e o banco de dados já está instalado e configurado, com uma configuração básica. Agora nós vamos fazer a instalação do PHP. Eu vou limpar aqui o terminal e vou executar o comando apt install php-y. E a partir de agora o PHP também já está instalado. Como o PHP não roda como um serviço, ele é um programa para verificar a instalação. Eu vou executar o comando php espaço v. E ele vai trazer aqui para a gente a versão PHP 7.4.28. Mas agora nós temos a instalação do interpretador básico do PHP. Ainda faltam módulos que são necessários para rodar várias aplicações, mas eu já vou mostrar isso aqui para vocês. Por enquanto eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar o terminal, vou executar o comando cd para alterar o diretório que nós estamos, /var /www, enter, ls. Aqui dentro nós temos o diretório HTML. Eu vou executar o comando cd novamente, HTML, enter, e ls. Aqui dentro nós temos um arquivo chamado index.html, que é justamente
referente a esta página que o navegador retorna quando nós colocamos qualquer referência ao endereço dessa máquina. Eu vou executar aqui o Vim, que é um editor de texto via terminal que eu gosto, é uma preferência minha, mas se você quiser usar o VI, o Pico, entre outros, vai da sua preferência. Então, apt install Vim. Com o Vim instalado, eu vou executar aqui o ls novamente, só para ver o nome do arquivo, e vou executar vim espaço index.html. E aqui nós temos o código HTML da página que nós estamos visualizando aqui no navegador. Eu vou fazer uma alteração simples aqui, vou apertar a tecla Insert, vou aqui em Title, e ao invés de Apache 2 Debian Default Page, eu vou colocar aqui Apache 2 Conecto Sistemas, ESC, Shift ZZ para já sair salvando o arquivo. O editor fechou, o arquivo foi salvo. Eu vou atualizar a página aqui e nós temos Apache 2 Debian Default Page. Na verdade, a tag title se refere ao título que mostra aqui no nome da aba e não essa parte aqui. Então eu vou procurar essa parte, Apache 2, aqui sim. Vou colocar Conecto Sistemas, sair salvando. Atualizar, agora sim, Apache 2 Conecto Sistemas. E agora nós vamos instalar os módulos que são necessários para fazer a instalação de outros programas que foram feitos em PHP. Por exemplo, se eu quiser fazer a instalação de um WordPress, Joomla ou um MediaWiki, são necessários alguns módulos. Eu tenho um arquivo TXT aqui, eu vou colocar esse conteúdo na descrição do vídeo para vocês poderem copiar e colar. Eu vou copiar e vou colar aqui no meu terminal. Vou confirmar, sim, eu quero fazer a instalação. E pronto, esses módulos dessa lista já foram instalados, mas eles não são todos os módulos existentes. Existem vários outros módulos. Porém, com esses aqui nós já conseguimos fazer a instalação de vários aplicativos, vários programas, ou CMS e etc. que exigem o PHP. E nós vamos fazer a instalação deles em outros vídeos. Então, para testar o PHP, já que essa página aqui é somente do Apache, ela é feita basicamente em HTML sem PHP, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esse arquivo, rmindex.html, e eu vou criar um chamado index.php. Para isso é só colocar o comando do editor e o nome do arquivo que você quer criar. E aqui eu vou inserir uma função, sinal de menor, interrogação, php, php-info, função, e vou sair salvando. Aperto uma vez a tecla ESC, solta e Shift ZZ. E agora eu vou fazer o seguinte, no localhost aqui eu vou atualizar. E pronto, eu tenho o resultado da função php-info, que me retorna várias informações do PHP. PHP version 7.4.28, aí ele mostra o sistema, Linux, Debian, -srv, mostra aqui informações de kernel e etc. A versão do Apache, mostra os módulos também, mostra muitas informações aqui referente ao PHP. Então, basicamente, o nosso servidor já está instalado, o Apache 2, o PHP e o MySQL sendo executados em uma distribuição Linux. No caso aqui eu estou usando o Debian, mas o mesmo processo também é válido para Ubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Kubuntu, Linux Mint e várias outras distribuições baseadas no Debian ou baseadas também no Ubuntu, já que o Ubuntu é baseado no Debian. Se vocês têm alguma dúvida sobre o Apache, o PHP, o MySQL ou da distribuição Linux, é só colocar aí nos comentários logo abaixo do vídeo que nós respondemos nos próprios comentários, ou as dúvidas podem ser anotadas para virarem vídeos futuramente. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicarem no like. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até breve.